Timor-Leste é um país localizado no continente da Ásia, caracterizado por suas belas montanhas e paisagens encantadoras. Esta nação, que por anos sofreu pela devastação da guerra, também conheceu a esperança pelo Evangelho da Salvação, ministrado através de missionários brasileiros enviados pela Igreja do Amazonas e de Belém. Nós chegamos em 2000 e em 99 tinha acontecido um massacre, então era um povo ferido, um povo desconfiado para se aproximar de alguém e se abrir. Então o social foi a nossa primeira grande estratégia, foi a nosso primeiro projeto. Mas aí também havia um leque de possibilidades. Então, como o Timor era um país que até hoje se diz que é um país de língua portuguesa, mesmo apenas uma pequena parcela da população fala o português, nós começamos então a dar cursos de língua portuguesa para jovens, crianças, adultos. Então, começou a funcionar. Começou a dar certo, porque nós nos aproximamos da comunidade, nós nos aproximamos do povo. E através dessa aproximação, nós já passamos a ter a oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus e de já começar a colocar em prática o nosso grande objetivo, que era realmente levar o Evangelho ao povo timorense. Em 2003, foi chamado por Deus a vir ao Timor-Leste. E ao chegar aqui começamos a trabalhar em Los Palos. Trabalhamos 1 ano e meio mais ou menos lá. Deixamos um templo acabado, construído, inaugurado. Depois fomos transferidos para Balcal, depois Balcal Viqueque, onde começamos o trabalho já com a Igreja Visão Cristã do zero. E em menos de 1 ano e meio nós conseguimos bastante membros, de uma igreja construída e inaugurada. Quando chegamos aqui apenas tinha 2 templos inaugurados e Deus nos deu graça e foi construído mais 4 templos. Todos eles têm membros, bastante membros, e casas pastorais, foi expandido ponto de pregação, evangelismo, cursos, enfim, foi um trabalho muito árduo, muita perseguição, muitas ameaças. Mas para a glória de Jesus estamos deixando uma igreja estamos com bastante saudade, ainda nem deixamos o país, mas estamos com bastante saudade. Os irmãos demonstraram nesse tempo todo um carinho, um amor muito grande por nós. Para mim está sendo difícil, para mim com a minha esposa está sendo muito difícil sair, mas temos que fazer porque é a vontade de Deus, mas estamos na certeza que cumprimos o nosso dever. Para se chegar a alguns dos lugares onde a igreja está, são necessários diversas horas feitas de carro por estradas estreitas, sinuosas e cheias de perigo, pois a região é toda montanhosa. Às vezes nem as máquinas aguentam. Aqui esquentou o motor. Faltou água, né? Faltou água, esquentou o motor e aí estamos no prego. Algumas cidades estão a 1.500 metros acima do nível do mar. 4 distritos foram visitados pelos pastores do Amazonas. Durante todos esses anos, a história da igreja em Timor-Leste foi escrita com muita oração, lágrimas e perseverança. Foi quando nós tomamos a decisão de fazer culto escondido na casa de um irmão, dentro da floresta. Nós íamos na segunda, quando era na outra segunda eles tinham preparado cilada para a gente, nós íamos na quarta, quando era na outra quarta eles iam, nós íamos na sexta, depois nós íamos no domingo, mas aprove a Deus chegar o dia 23 de agosto, que é um dia muito marcante para mim, né? Deus me deu um presente, porque essa data é o dia do meu aniversário, 23 de agosto. Era um domingo, nós chegamos na casa do irmão Oscar, escondi minha moto, que era o meu meio de transporte distante, dentro da floresta,
e começamos a cultuar a Deus no mesmo momento que eles estavam realizando a missa deles. Nós achamos que eles estariam lá e nós aqui. Mas cerca de 15 minutos depois, nós ouvimos barulhos de motor, de carro, de moto. E eles colocaram cerca de 30 a 40 motos do lado esquerdo e do lado direito. Ou seja, nós não poderíamos voltar de maneira nenhuma para a nossa aldeia e nem ir para a polícia. E de repente alguém entra dentro da casa, começa a tentar enforcar o dono da casa, o irmão chamado Oscar. E quando eu percebi que aquilo ia acontecer, eu estava olhando pela fresta da casa, eu disse, é eu que você busca, amigo? Eu estou aqui. Itabuca Raukalai, Raumakne. E ele partiu com uma faca para cima de mim, tentou me furar, me esfaquear umas 4 ou 5 vezes. Como eles são raquíticos, né? Magros, comparando a nós, são fracos, eu consegui, né, me livrar dele e os irmãos correram para me proteger. Foi quando a minha esposa ficou livre, né? Ficou sem proteção. Ele machucou muito minha esposa e depois nós conseguimos socorrê-la e ele voltou para mim. Quando ele voltou para mim, ele voltou por cima dos irmãos e ele vem descendo com a faca empunhada, bate em alguém, a faca cai. Aí ele bate no meu rosto. E como o piso é batido, né, eu tropecei e caí. E naquele momento, confesso aos irmãos que eu fiquei cheio do Espírito Santo de Deus. Eu olhei para ele e disse assim para ele, O Rimbaon, ó Sei Ratene Raunia Maroma. De hoje em diante, tu vai saber quem é o meu Deus, porque Ele te ama e vai te salvar. Aquele rapaz correu para distante de mim, assim, uns 15 metros, e veio uma pessoa que eu já tinha feito amigo lá e disse assim, pastor, é melhor o senhor sair daqui porque eles vieram preparados para lhe matar. E o que foi que eu pedi para ele? Eu disse, olha, por favor, pega a minha moto que está lá dentro da floresta e traz para mim, por favor. E como eles fizeram uma fila de mais ou menos assim uns 30 metros, de um lado e de outro, eu disse assim, por favor, não permita que eles nos apedrejem. Eu pedi para minha esposa colocar o capacete, né? E nós saímos devagarzinho. Então, naquele dia, foi um dia que marcou muito a minha vida. Eu sou muito grato a Deus pela vida desses missionários. Eu tenho assim um respeito por eles muito grande. Só pelo fato da pessoa sair do seu país, da sua pátria, deixar a sua família, deixar tudo, vamos dizer assim, para ir para o outro lado do mundo, pregar o Evangelho, isso para mim já é suficiente para me ter um respeito por esses missionários. Eles sempre vão ter o meu respeito e a minha admiração por eles, meu apreço por eles, porque eu os defino como verdadeiros guerreiros. Não apenas como guerreiros, mas como guerreiros vitoriosos. Porque lá está o trabalho feito por eles. Deus os usou, Deus os abençoou, Deus os fortaleceu, Deus os guardou. E Deus os fez verdadeiros profetas naquela nação para evangelizar aquele povo e nos lugares mais difíceis, em montanhas, em aldeias, onde eles estiveram. Em julho de 2013, deu-se início ao processo de transição da igreja que foi fundada por missionários brasileiros para os líderes timorenses. A cerimônia aconteceu na cidade de Dili, capital do país, e contou com a presença de pastores de Manaus, coordenados pelo primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus no Amazonas, pastor Moisés Melo e Silva. Muito mais ainda nos alegra por vermos pastor Aldenor, já pastores, filhos do Timor-Leste, pessoas que foram ganhas para Jesus, que foram discipulados, foram consolidados e depois separados para a obra de Deus. Tanto é que o Brasil enviou para cá cerca de 80 missionários, né? E desses 80 apenas vão ficar 3, né? Apenas 3 famílias.
todos os restantes já voltaram. Então hoje, 90% do trabalho no Timor-Leste já é feito pelos nacionais, pelos timorenses. Então o pastor Jonatas e o pastor Samuel Câmara estão de parabéns pela visão de sempre enviar missionários, a Igreja de Manaus, a Igreja de Belém, nessa parceria com a visão cristã. Então, nós louvamos a Deus pelos dias passados aqui, na transição, quando o pastor Davi deixou de ser o pastor presidente e diretor da visão aqui no Timor-Leste, e agora o nosso pastor Júnior vai dar continuidade ao trabalho, um trabalho maravilhoso que Deus realmente fez neste lugar, com uma rádio FM que cobre toda a capital Dili e muitas províncias. Então tem sido um trabalho realmente profundo e com certeza vai continuar, porque aonde Deus começa a sua obra, Ele aperfeiçoa. Em todo o país, a igreja contabiliza cerca de 2.000 membros e 50 templos espalhados em diversos distritos. Esta é a Igreja do Senhor, que não para e nem desiste em obedecer à ordem de Jesus em levar o Evangelho a todas as nações e continua clamando: Deus salve Timor-Leste.